Segunda temporada de Loki chegando, filme da Capitã Marvel já tá quase estreando, cara. Mas a verdade é que todos nós temos um personagem favorito nos quadrinhos da Marvel que nós íamos adorar ver no cinema. Parece que a Marvel insiste em ignorar os nossos pedidos e as nossas expectativas. Nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Então hoje nós vamos fazer a continuação da lista dos personagens da Marvel que todos gostaríamos de ver no UCM. E não tem como começar essa lista sem um vilão, cara. Tem que ter. E o nome dele é Eric. Bom, não conhece? Então você deve conhecê-lo como Magneto, o vilão dos mais conhecidos de todos os X-Men. Eu não vou mentir pra vocês, pesquisando sobre esse personagem, eu não vou mentir, eu acho que deve ter chorado umas 3 vezes, porque o Magneto já foi apresentado nos filmes, eu acho que deve ter umas 2, 3 versões do Magneto no cinema, e cara, todas elas são simplesmente family friendly perto da história do Magneto nos quadrinhos. A história dele é muito triste, o nome dele é Max e ele cresceu na Alemanha nazista. Simplesmente, cara, a infância do Max foi marcada ali por discriminação, por violência, por menosprezo por parte dos seus colegas, seus vizinhos, cara. Simplesmente os alemães já odiavam muitos judeus antes mesmo do Bigodudo subir ao poder. Eles sofreram demais com essas questões, né, do nazismo, cara. Infelizmente, ele teve que presenciar diversas situações tristes, como seu tio tendo sido brutalmente espancado por ter humilhado uma mulher alemã, e no caso ele apenas tinha falado com ela e foi brutalmente espancado só porque ele era judeu e ela não. E olha que loucura, o pai dele também, cara, serviu na Primeira Guerra Mundial, salvou um colega, né, um superior dele, e quando foi visitá-lo, olha que loucura, pra não dizer que ele ficou devendo um favor pro pai do Max, tipo, né, pra não ficar falando, ah, você me deve a sua vida porque eu salvei a sua, ele simplesmente mandou que os soldados alemães espancassem o pai do Max para que ele pudesse chegar e salvar ele no último momento e falar, ó, some daqui, e agora a gente tá aqui, tu me salvou aquela vez, eu te salvei também. Olha a audácia desse filho da puta! Olha que crueldade, né, cara? Que brutalidade. A gente vê ali que a vida do Max foi simplesmente horrível. E depois disso, infelizmente, rolou a Reichstag. A minha pronúncia de alemão, como vocês podem ver, não é muito boa. Mas a Reichstag é simplesmente a Noite dos Vidros, ou a Noite da Vidraça, que foi a noite na Alemanha marcada pelo maior extermínio, né, e massacre contra os judeus, cara. Foi uma noite onde a maioria dos judeus, a boa parte deles foi exterminado nas ruas da Alemanha, cara. Um episódio, obviamente, muito triste, muito traumático, cara. E a propósito, só pra interromper aqui, se você puder compartilhar esse vídeo, cara, curtir, comentar alguma coisa, vai me deixar muito feliz, tá bom? Porque, bom, vocês estão vendo sobre qual personagem que eu tô falando, né? Estão vendo qual é a origem dele. Então vocês sabem muito bem que o YouTube não vai deixar esse vídeo ser recomendado pra muitas pessoas. Então, pô, me dá essa ajuda aí, cara, e curte e compartilha esse vídeo pra me ajudar, tá bom, cara? Então vamos continuar. Depois da noite da Steinach, o Max adotou o nome de Eric Lasher, e fugiu com toda a família dele. Felizmente, esses episódios traumáticos não pararam por aí, porque se mudou com a família, viveu ali por um tempo em subúrbios e ainda por cima teve que ver toda a sua família ser morta, cara. Exatamente. Só ele sobreviveu, o que é muito triste, mas as atrocidades e essas coisas horríveis continuaram acompanhando ele até quando ele foi parar na Rússia, cara. Ele teve uma família linda, uma mulher maravilhosa e uma filha muito linda. E infelizmente essa filha foi tirada dele. Foi aí que ele descobriu os seus poderes de Magneto, de poder controlar o metal. Infelizmente, ele tentou salvar a filha dele, a gente viu uma adaptação disso lá no filme dos X-Men, com aquele ator mais jovem, né, do Magneto, e infelizmente ele não sabia controlar muito bem seus poderes, então infelizmente a sua filha acabou morrendo, porque no meio disso a KGB estava tentando impedir ele, né, cara, o que levou a mais tragédia. E aí isso foi o que foi suficiente, vamos dizer assim, muito mais do que suficiente para transformar o Eric no vilão Magneto, porque, bom, veja bem, o cara foi perseguido a vida inteira, então chegou um momento que ele simplesmente não aguentou mais, e descobrir seus poderes era uma maldição e ao mesmo tempo uma bênção, porque veja bem, além dele ser odiado pela humanidade por ser um judeu, pela humanidade não, né, mas pelos nazistas, ele ainda por cima era um mutante, então ele era odiado não só por eles, mas como pelo mundo inteiro, porque nos quadrinhos da Marvel o ódio contra os mutantes é no mesmo nível
nível desse ódio nazista, entendeu? Então, cara, ele simplesmente se tornou um dos maiores vilões, um dos mais icônicos vilões da Marvel, cara. E aí você deve estar se perguntando, tá, Rony, você falou sobre a história do cara é triste, mas e aí? Como que ele vai entrar no cinema? Primeiro, Eternos já podia ter dado esse gancho. Por quê? Porque, pô, a gente vê lá praticamente um Celestial surgindo do mar e eles não falam nada. E aquele Celestial poderia ser um bom exemplo para Krakoa. Krakoa é uma ilha dos mutantes, onde nenhum dos mutantes morre. Ele seria um bom local para estabilizar já a galera. O fato desse Celestial estar nascendo na Terra e, consequentemente, quase destruindo a Terra, poderia ser o despertar que precisava no DNA de alguns seres humanos que acabariam se tornando mutantes. Outra coisa que também seria maravilhosa e ele poderia ter sido colocado no universo de Shang-Chi, porque se no universo de Shang-Chi existe outro mundo onde está a família da mãe do Shang-Chi, claramente lá eles poderiam ter feito uma menção a um outro mundo onde guerreiros cujo o poder já está em seu DNA poderia ter sido apresentado. A Miss Marvel não conta porque aquilo ali é um desserviço à comunidade nerd e aos fãs da Marvel, né? Lixo! Lixo! Pegar uma mutante e falar, não sei, cara, não sei. Eu sei que ali a Miss Marvel ali é foda. Estão tentando pintar ela ali como mutante, mas ela é inumana, então não tem nada a ver, tá entendendo? E outra, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente viu o Professor Xavier. Não faz sentido a gente ter o Professor Xavier nos Illuminati e não poder ter o vislumbre de ter o grande Magneto ao lado dele como um guardião, ou vamos dizer assim, um braço direito. É porque Doutor Estranho no Multiverso da Loucura lida com quem? Quem é o vilão? A Wanda Maximoff. E quem morre? A Wanda Maximoff inocente no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então nada mais justo do que, pelo menos numa cena pós-créditos, a gente ter um Magneto puto, possesso porque mataram a filha dele e ele querendo buscar vingança pelo multiverso. Tá vendo? Não é difícil de trazer. Eu só não entendo porque que a Marvel insiste em demorar pra trazer esses personagens maravilhosos, cara. Sem contar N outros filmes, cara, que ele poderia ter sido trazido. Outro exemplo, um filme que vai chegar em breve pra gente, que é Deadpool. Deadpool 3 claramente podia fazer uma referência a ele, cara. Não ia custar nada, entendeu? Vocês gostam de vilões, né? Eu também gosto, mas não tem como falar de vilão sem falar desse cara. Estou falando de Dr. Victor Von Doom, o Doutor Destino, exatamente. Um dos vilões, se não o vilão mais icônico de todo o grupo Quarteto Fantástico. Não se engane, cara, nos quadrinhos ele é considerado um dos maiores vilões dos Vingadores também, cara. E, bom, a gente viu o que foi feito com o Doutor Destino, infelizmente, nas adaptações de Quarteto Fantástico, simplesmente um desserviço ao Doutor Destino em si. Uma porcaria! E, né, ao Quarteto Fantástico. Não bastasse estragarem o Galactus, estragaram também o Doutor Destino. E, cara, o Doutor Destino, a história dele é muito maior do que é mostrado naquele filme. Na verdade, é uma história bem no estilo do Barão Zemo, da Marvel Comics, do CM. E, cara, parece que é lei na Marvel os vilões terem história triste, porque o Victor Von Doom nasceu em Halmstad, na Latvéria, num pequeno povoado. E olha que loucura, já de começo, a mãe do Von Doom foi morta numa barganha com o Mephisto. Exatamente, a mãe do Von Doom morreu num pacto com o Mephisto, cara. E essa é toda a motivação do Von Doom. Não tem nada a ver com Sue Storm, não tem nada a ver com o vídeo. O negócio era a mãe dele, a única coisa que ele queria, por meio de salvar a mãe que foi pro inferno por meio de um pacto na qual ela foi trapaceada pelo Mephisto, cara. E quando o rei da Latvéria convidou o pai do Victor Von Doom, né, o Werner Von Doom, pra ir até o palácio para curar a esposa doente do rei, ele não obteve sucesso em curar a esposa do rei, e obviamente isso não ficaria impune, porque os reis são meio débil mentais, vamos dizer assim. E o que ele fez? Ele mandou que caçassem e matassem os Von Doom. O que o pai do Victor fez? Simplesmente fugiu no meio da noite, no meio daquela nevasca, um frio torando, e fugiu com o filho dele, cara. E é triste, cara, porque eles fugiram, mas o Victor sobreviveu à noite fria, e o Werner Von Doom, pai do Victor Von Doom, não conseguiu sobreviver. Então ali o Victor ficou sozinho, cara, a primeira vez na qual ele se encontrava sozinho na sua história. Ele teve interesse por uma garota que apareceu na vida dele chamada Valéria, mas isso obviamente não durou muito e ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade Estadual
de Hagman, em Nova York. E o intuito dele era simplesmente buscar a maneira de tirar a mãe dele do inferno, porque ele sabia que ela estava presa no inferno e sabia que havia uma maneira de fazer isso. E quando ele vai para essa universidade, é aí que ele tem o primeiro contato dele com o Reed Richards e o Ben Grimm. E olha que coisa triste, né, cara? Que às vezes um vilão é formado por um pequeno momentinho, né? Foi a primeira vez em que o Reed Richards e o Ben Grimm pregaram uma peça em alguém. Em quem foi? Foi no Von Doom. Eles pegaram um troféu que o Victor ganhou e mudaram o nome no troféu. No nome do troféu eles botaram Duff. Isso deixou o Victor muito puto. Só que não puto normal, tipo, pô, vocês são uns babacas, tá ligado? Não, ele ficou puto no nível que ele guardou o rancor do Reed Richards pra sempre, mano, e do Ben Grimm. E no meio disso, durante a faculdade, o Victor ficou obcecado por tentar desenvolver uma máquina que pudesse fazer uma projeção astral, para que ele pudesse se projetar no inferno, cara, para poder salvar a mãe dele, ou pra, pelo menos poder ver a mãe dele. Descobriram um meio de tentar ir até lá ajudar ela. O problema é que havia uma falha nos cálculos dele. E o Reed Richards tentou ajudar, tentou dizer que aquela falha estava presente nos cálculos e provavelmente ia dar errado esse experimento do Victor. Só que o problema é que o Victor, como tinha aquele rancor guardado desde aquela época daquela piadinha, e aí eles já desenvolveram uma antipatia, começaram a se odiar brutalmente. O que aconteceu? O Victor não deu ouvidos ao que o Victor não deu ouvidos ao que o Richard estava falando, cara. E isso, infelizmente, teve um custo, né? Teve um preço. E o preço foi que o experimento acabou explodindo, né, cara? Quase que as pessoas acabaram se ferindo no meio desse experimento aí, né? E o Victor foi expulso da universidade, o que fez ele puxar mais rancor e mais ódio do Reed Richards, cara. Porque meio que na cabeça dele, o Reed tava com inveja e meio que implantou esses cálculos errados pro Von Doom acabar falhando nesse teste dele e destruindo uma parte da universidade. O Victor foi mandado embora da universidade. Quando essa explosão ocorreu, ela danificou uma parte do rosto do Victor. Pra você ver como é que não tem nada a ver com os filmes que foram feitos, cara. Essa explosão acabou danificando uma parte do rosto, né, do Victor, e ele, depois de muitos anos de viagem, conheceu uma tribo tibetana que acabou ajudando ele a produzir a sua armadura, pela qual ele ficaria mundialmente conhecido nos quadrinhos, né, cara? E esses monges, além de ajudarem ele criando essa armadura para eles, também ajudaram ele, ensinando ele a desenvolver feitiços, cara. E depois disso, digamos, perdido, né, no mundo, sem poder ajudar a mãe dele, sem o pai, porque o pai já havia falecido, sem ninguém, o que ele fez? Ele voltou para a Latvéria para tomar para si o trono de rei da Latvéria. E vocês sabem muito bem que ele fez isso com sucesso. Então, olhem a história do Dr. Victor Von Doom. Vocês sabem que ele não é só um vilãozinho dos Quarteto Fantástico, pelo que eu acabei de falar. Então, cara, o que custa a Marvel trazer um filme de origem pra esse cara, velho? Tá ligado? Se passando muito antes, colocando na ordem cronológica da Marvel, ele muito antes até do que Capitã Marvel. Entendeu? Custa fazer isso? Não custa, cara. Custa você pegar o Victor Von Doom e incluir em outros filmes, ou até pelo menos, cara, dar uma... sei lá, cara, dá uma referência. Outra, trouxeram um Namor, a pior... Meu Deus do céu, o Namor é horrível no semi. Ele é horrível. Mas quer redimir o personagem, faz um filme só pra ele. Não vai morrer se fizer isso. E se você fizer um filme só pro Namor, por que não colocar como vilão do Namor, ao invés do governo dos Estados Unidos, o Imperador, o rei da Latvéria? Ia ser fascinante, cara. Outra coisa, se infelizmente essas opções não forem viáveis, tá bom, vai lá, coloca ele num filme do Quarteto Fantástico. O que importa é a gente ter o Doutor Destino. Só que saibam que o Doutor Destino não é vilão pra um único filme. Ou até mesmo ele é um vilão pra ter um próprio filme, cara. E como vilão, não tô falando de como herói não, cara. Bota como vilão mesmo. Protagonista como vilão, cara. Igual num filme de terror, velho. Não custa. Ele já podia ter sido colocado até no Wakanda pra sempre, cara. Sem contar que Vingadores, Guerra Secreta e Dinastia Kang são simplesmente um prato feito para colocar esse cara lá. É porque os quadrinhos, o Doutor Destino tem um grande papel nas Guerras Secretas, cara. Chega de vilões, vamos falar de uma entidade. E não tô falando da eternidade, eu não tô falando dos Celestiais, muito menos do grande Tribunal Vivo. Eu estou falando de uma entidade japonesa, o Amatsu Mikaboshi, que é basicamente o rei do caos e da maldade, conhecido por todos os outros deuses da Marvel como um dos maiores deuses japoneses, cara. É óbvio que a face dele é muito maior do que isso, né? Ele é uma entidade muito bizonha, vamos dizer assim, né, cara? E ele é a personificação do esquecimento, cara. E a missão dele é essa, entregar o universo às trevas. Basicamente a sua forma original, né?
né, a sua não existência. Isso deixaria o Amatsu muito feliz. E o que vocês acham com os Celestiais sequestrando uma dos Eternos? Pô, cara, com Dinastia Kang, Guerra Secreta chegando, por que não colocar como vilão, ao invés de um simples vilão, colocar uma entidade? E o Amatsu Mikaboshi é um bom exemplo para isso, principalmente se ele for apresentado em Shang-Chi 2, cara. Tá aí o prato feito. Sem contar que ele poderia ter uma menção em Eternos, ou até em Eternos 2. Ele poderia ter tido pelo menos uma leve menção em Guardiões da Galáxia 3, mas não teve. Capitã Marvel 2 é um filme que pode trazer alguma coisa do Amatsu Mikaboshi. E sem contar o primeiro Homem de Ferro, que retratou meio porcalhão ali, né, os 10 Anéis, né, cara. Podia ter tido alguma menção ao Amatsu Mikaboshi. Assim como os filmes do Doutor Estranho, entendeu? E entre outras produções aí da Marvel. Então, passo para colocar o Amatsu é o que não falta. E agora vamos falar dele, o personagem favorito do Peter do Nerd. Estou... O cara morreu! Falando dele, aquele que todos achamos que seria o grande vilão de cada uma das 4 sagas da Marvel, e até agora ele não deu as caras. O grande Mephisto, senhoras e senhores. Mephisto pode ser o cramunhão da Marvel, mas ele não é a personificação propriamente dita pelos executivos da Marvel como Satã, ou o próprio diabo cristão. Ele não é. Ele só usa a aparência do demônio cristão, que isso gera mais medo nas pessoas, o que deixa ele muito feliz, pra falar a verdade, assim como ele também toma a forma de todos os demônios, os grandes demônios de todas as outras religiões e culturas pelo mundo, cara. E a gente sabe muito bem que o Meme é um vilão. Pelo amor de Deus, botar o Meme como anti-herói é sacanagem, é vilão. E ele podia muito bem aparecer, cara. Na verdade, velho, se fosse rolado pelo menos uma menção ao Mephisto, daria um leque imenso de outros personagens sobrenaturais pra serem trabalhados no universo do CM, cara. Pra você ter uma noção, o Meme, todo mundo sabe que ele vem tentando conquistar a Terra, né? Pegar poder de todas as grandes entidades, de todos os grandes heróis e todos os grandes personagens da Marvel. Não existe motivação para ele só quer literalmente ver o circo pegar fogo. Então ele é um dos melhores personagens para ser trazido, cara. Porque o fato dele aparecer não é tão grandioso, porque ele não tem profundidade, é só um vilão. Só que ele é muito poderoso. A questão está no fato de que se o Mephisto aparecer, cara, simplesmente a gente pode ter qualquer tipo de motoqueiro fantasma. A gente pode ter o Blade, que até agora nada de chegar já era pra ter vindo alguma coisinha dele. E a gente pode ter diversos outros personagens, digamos, dark do UCM, cara. Quase todo, mano, praticamente todos os personagens sobrenaturais do UCM poderiam ser trazidos. O Doutor Estranho poderia ser muito mais explorado no UCM, velho, do que ele é agora, né? Um baita de um saco de pancada. Então o Mephisto é um personagem que, se fosse trazido, simplesmente ele traria uma bagagem de pelo menos aí uns 50 personagens junto com ele, e isso seria maravilhoso. Foi apresentado na segunda temporada de Cavaleiro da Lua, que a gente sabe que vai ter, ele poderia muito bem ter sido apresentado em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Ali tava o ponto para trazer o cara. É o que Tom foi mencionado, e ele não, isso não é possível. Um especial de Halloween desse ano, se tivesse um especial de Halloween desse ano, poderia ter alguma coisinha do Mephisto, e o do ano passado foi puta de um erro eles não botarem nada do Mephisto, que seria maravilhoso. O filme do Blade é a porta principal para trazer esse personagem, ou pelo menos para mencionar ele. E Eternos também poderia ter mencionado o cara. Agora a questão que não quer calar: falta algum personagem maneiro da Marvel que merece entrar nos cinemas? E outra, será que vocês gostariam de assistir um vídeo igual a esse, só que dos personagens da DC, que poderiam entrar no DCEU agora, já que o James Gunn vai reinventar a parada toda? O que vocês acham? Deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você puder deixar o like e compartilhar ele, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, gente!